Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à quarta reunião da Comissão Especial, composta para analisar a proposta da emenda à Lei Orgânica número 01/2020. Se faz presente vereador Montanha, eu que presido a sessão, vereador André Pessata, vereador Hermano, a assessoria jurídica, doutor Alain, assessoria legislativa, doutora Cássia, ali na secretariado Paulo, na imprensa, meu amigo Bruno. Boa tarde a todos. Hoje aqui, nós vamos aqui analisar essa proposta de lei orgânica de Ponte Nova. Ela está na casa, houve chamamento popular, os brilhantes advogados da casa, doutora Cássia e doutor Alain, e o corpo jurídico da casa, analisou, juntamente com os vereadores. Hoje aqui, nós já estamos na iminência de finalizar, para que podemos passar para o plenário, após ouvir o doutor Alain e a doutora Cássia. Doutor Alain e doutora Cássia. Doutor Alain, por favor. Boa tarde, presidente, Montanha, vereador Hermano, vereador Pessata, demais colegas. Exatamente, a proposta, a emenda à lei orgânica chegou na casa, foi distribuída no dia 6 até 24 de julho. Ficou disponível na secretaria para qualquer contribuição de emendas, da população em geral, né? Então, cumprimos aí, né, o prazo regimental. Me coube observar essa questão quanto ao trâmite, né? E também já estamos aqui completando aí 30 dias de comissão. As emendas que nós tínhamos já informado na reunião anterior, nós fizemos a discussão inicial. Eu destaco a emenda referente à numeração de imóveis, né, em propriedade rural, deixando bem claro que essa não vai ser concedido nenhum tipo não é porque está dando um número na propriedade que está sendo feita nenhuma expansão de empreendimento ou reconhecimento de outra espécie de benefício, né? Apenas questão de dignidade mesmo, da moradia da pessoa, e é uma proposta mais nesse sentido, né? Facilitar o envio, o recebimento de correspondências, né? Então, a inclusão do parágrafo único no artigo 282. Foi uma das emendas, né? Destacamos também a questão da fixação do subsídio, que agora teve uma definição de competência específica, que eu vou deixar a assessoria legislativa dissertar. E diversos erros materiais, correções também de artigos já que tinham sido declarados inconstitucionais. Então, houve a supressão desses artigos. A lei orgânica, com certeza, ficou bem mais atualizada e, na minha opinião, está apta a ser discutida agora em plenário. Tá? Eu vou passar para a assessoria legislativa, porque hoje mesmo nós tivemos discussão com alguns pontos, subsídio, e também a questão da gente colocar um marco temporal para que passe a prevalecer os efeitos da lei. A gente discutiu isso hoje, eu vou deixar a assessoria legislativa, mas da minha parte está ok plenário. A assessoria legislativa, junto com a jurídica, analisou a proposta e tem algumas emendas para sugerir à comissão. Algumas emendas pequenas, outras mais significativas. E aí, para ficar claro para quem está nos assistindo e até mesmo para vocês, vamos passar ponto por ponto, uma por uma, explicando cada uma delas.
primeira emenda seria no artigo 54, caput, para incluir o inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal. É o inciso que prevê o direito do servidor de receber 13º salário. Uma falha, não estava prevista na nossa lei orgânica anterior, então, com o intuito de corrigir, inserir esse inciso e deixar de forma expressa na nossa lei orgânica. 13. 13? Isso. Não, é o 13. Ah, não, desculpa, oitavo, desculpa. O 8º. Artigo 7º da Constituição Federal. Incluir este inciso no artigo 54, caput da nossa lei orgânica. Ou seja, o 13º ele é constitucionalmente garantido e não estava previsto na nossa lei orgânica. Então, estamos fazendo essa correção dessa incongruência. Está previsto em outras normas, mas aqui não estava previsto, então, para deixar de forma expressa, incluir também esse artigo. Só para informação aqui, a lei orgânica não previa o 13º para funcionário público. Uhum. Não, a lei orgânica, ela prevê em outros artigos. Outros artigos. Neste artigo não estava previsto. Uhum. Tá, entendi. Tá? Não só também da lei orgânica, como também em outras normas. Tá? Uhum. Outra emenda seria uma emenda substitutiva ao artigo 56, que se encontra em duplicidade, pois tem a mesma redação do artigo 54. E neste artigo estava previsto o inciso, o 8º. Então, ele foi incorporado no artigo 54, está retirando o artigo 56 porque estava em duplicidade, e aí, para não acontecer uma renumeração dos artigos, manter a mesma ordem, o artigo 56 ele está sendo desmembrado em 2 artigos, para ficar com 56, prevendo que haverá na administração pública serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, com as atribuições definidas em lei, e no artigo 57, haverá na administração pública comissões internas de prevenção de acidentes com atribuições definidas em lei, e aí não prejudicará a numeração dos demais artigos. Ok? Uma terceira emenda é em relação ao procedimento e à iniciativa para prever o subsídio dos vereadores e demais agentes políticos. Na nossa lei orgânica, a gente não consegue localizar de forma expressa de quem seria a iniciativa, embora a gente consiga fazer uma interpretação teleológica, sistemática de todo o diploma e entender que é iniciativa da mesa, e assim foi adotado por muitos anos. Mas, com o intuito de deixar de forma clara e expressa, nós estamos aqui sugerindo que conste a iniciativa e que conste também o procedimento. E aí, ao conversar com os assessores legislativos, temos 2 propostas para apresentar para vocês. E aí vocês também têm a liberdade de apresentar uma outra proposta, se achar necessário. A primeira proposta é a seguinte: até 31 de maio do último ano da legislatura, a mesa teria competência para propor um valor de subsídio. Se ela não apresentar nenhuma proposta, passa a correr o prazo de 30 dias, até 30 de junho, para que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça ou a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas apresente uma proposta. Se essas comissões também não apresentarem, aí a mesa, quando retornar do recesso, ela deverá incluir uma proposição para ser discutida, mantendo as mesmas disposições em vigor. Essa é a primeira proposta. Mesa, depois, subsidiariamente, as comissões de finanças ou de orçamento, ninguém propondo, deverá apresentar uma disposição, uma proposta, mantendo as disposições em vigor. Atualmente, a mesa que leva a proposta. Isso. Mas aqui está ampliando. Isso modifica em qual sentido? Isso aí, deixa uma pergunta aqui. Qual que é a diferença? A sugestão da assessoria é ampliar a possibilidade para as comissões. Se a mesa não propor, as comissões poderão propor. Okay? Entendi. Está dando essa possibilidade. A outra possibilidade é... Só presente, só para também tentar entender um pouco aí a discussão.
Porque até então, né, está no formato como vereador, o presidente que questionou, né? Vereador Montanha. Mas será que se nós alterarmos nos moldes que está aí, né, se vier para as comissões ou o que for, não tira talvez da mesa essa responsabilidade dela colocar em pauta? Não vai se atribuir para as comissões esse papel? Na verdade, eu vejo como uma ampliação das comissões também ter o poder de apresentar uma proposta, se assim quiserem. A mesa manterá a sua iniciativa. Sim, até iniciativa certo prazo. E ela prevalece, tá? Se ela apresentar, as comissões não apresentarão, porque a iniciativa principal é da mesa. Em caso dela não apresentar, que abriria a possibilidade das comissões, se assim quiserem, apresentar um valor. Essa é a primeira proposta da assessoria legislativa. Tá, assim, claro, né, a gente tem que pensar, nós estamos votando, né, se for o caso de ir para plenário, e uma vez votado dessa forma, a gente está pensando em leis, né, que vão ficar aí, né, ao longo dos anos, até também chegar depois e ver a necessidade de mudança ou o que for. Mas que disso talvez eu não sei, vejo talvez uma saída política de se tirar, né, às vezes eu, como presidente, vou deixar passar e fica para a comissão. Eu acho que não seria essa questão de permanecer essa obrigação, digamos assim, vocês não avaliam dessa forma? Nessa primeira proposta, ela claro acaba que eu ela entendi que inicialmente ainda mantém a mesa, entendi. Mantém a mesa, abre possibilidade para as comissões. Se as comissões não apresentarem, nessa primeira proposta, a mesa terá a obrigação de enviar uma proposição mantendo as disposições em vigor. Essa é a primeira proposta. E hoje, a diferença dessa proposta com a atual é que hoje mantém automaticamente. Nessa primeira proposta, vai obrigar a apresentar uma disposição mantendo as disposições em vigor. A segunda proposta já é diversa. Essa questão abre a possibilidade para as comissões, mas também soma o fato de que, se não for nada apresentado, mantém automaticamente, sem apresentação de nenhuma proposição, as disposições em vigor. Vamos por partes. A segunda proposta é, até 30 de junho, a mesa teria a iniciativa de apresentar a proposta do valor. Se ela não apresentar, passa a ter a possibilidade de 1/3 dos vereadores apresentarem uma proposta. Então, não passa para as comissões, passa para 1/3 dos vereadores. E aí, se a mesa não apresentar e nem 1/3 dos vereadores apresentarem, vai manter as disposições em vigor automaticamente, sem ter obrigação de enviar nenhuma proposição. São duas possibilidades de vinda dos assessores legislativos, mas vocês podem ficar à vontade e também sugerir outras. Eu assim, até bem elucidado, particularmente, o meu posicionamento fica com essa segunda opção, porque você tem, na omissão, mantém-se. Às vezes a mesa não vai propor. É um direito dele, vai ser omisso naquele ano. Não vou apresentar projeto. Essa é prerrogativa da mesa propor ou não? Prerrogativa da mesa. Você não obriga a mesa a propor. Então, ela, sendo omissa, prevalece a vigente. Né? Aí, nesse caso, só essa proposta sua aí... Aí altera para 1/3 dos vereadores, caso na omissão da mesa inicial. Tá, na primeira proposta mesa, comissões... Mesa e comissões. E as comissões que a senhora citou foi a orçamento mais de contas... Finanças e orçamento mais de contas. Justiça, as duas. Teria primeira proposta. Na segunda proposta, seria... 1/3 dos mesa, 1/3 dos vereadores. E se ninguém aplicar, mantém automaticamente o que já está em vigor. Exato. Mas aí ficaria... dividiria, né? Tá falando a grosso modo aqui. Se a mesa tiver duas bancadas. Se a mesa tiver duas bancadas. Como na política isso existe, né? Então, a turma da oposição apura a situação. Tem a bancada, isso aí é fácil. Isso aí não precisa isso aí não estou falando mentira, é verdade. Aí dividiria, não? Porque a turma de lá não quer, a turma de cá quer. Talvez qualquer comissão, não sei. Eu acho que, assim... Quando eu falo também, quando ninguém apresentar, aí vai aplicar disposições em vigor automaticamente, ou então obrigando a apresentar a oposição nesse sentido, tanto se não apresentar, quanto se apresentar e ela for rejeitada. Tá?
Eu, assim, as duas propostas, tudo bem, tranquilo, mas a primeira proposta, assim, eu achei melhor, porque se a mesa for omissa, dá poder às comissões de apresentar, caso queira. É prerrogativo, né? Sim. E a segunda também, mas aí não seriam Assim, comissões, seriam é vereadores. prerrogativo, assim, se a mesa não apresentar, as comissões obrigadas a apresentar. Não, a mesa não apresentando, é a prerrogativa das comissões, citadas pela senhora, apresentar ou não. Seria a prerrogativa. Sim. Ponto. Não é obrigatoriedade. Não. O que você acha, vereador Hermano? Vereador? Ou então, mantemos como está. Sim. É uma possibilidade também, já que você quer a prerrogativa de comissões, talvez mesa, comissões, e na omissão permanece como está. Porque aí também dá essa possibilidade de, caso seja omisso, nenhum dos dois faça, permanece como está. O que você acha, vereador Hermano? Assim, pegando, né, um pouco aí a realidade aí do mandato nessa gestão, a gente sabe também, né, assessoria, que os assessores ficam muito atentos a esses prazos, né, esses tempos, e talvez, né, não vou dizer que talvez seja uma questão de esquecimento ou o que for, mas se de repente passar por uma questão de esquecimento da mesa ou o que for, a assessoria ela está atenta a esses prazos. Então, quem estiver sob a coordenação da casa, a direção vai ser, né, recordado disso, né? Mas acho que da forma que como o vereador Montanha coloca, também eu acho que atenderia, né? De não, como é que eu posso dizer? Não deixaria de contemplar, talvez, a sugestão que a assessoria apresenta da comissão, não é isso? Uhum. De ser da comissão. Eu acho que eu até entendo o papel da comissão, da assessoria, que é de também dar essa, como é que eu posso dizer, esse reconhecimento também da participação da comissão, né? Eu acho que é válido também, acho que tem que ressaltar isso. A ideia é prever na lei orgânica de forma expressa a iniciativa e também ampliar para outras partes, seja comissão, seja para vereadores. E aí vocês podem utilizar uma sugestão ou a outra, ou unir um pouquinho de cada, e aí fica a critério de vocês. Nesse caso aí amplia um pouco, né, até a questão da própria participação, né? Isso. Não fica mantém a soberania da mesa, mas caso ela seja omissa, outras pessoas poderão propor. Sim, vejo por esse lado também, A gente pode passar para outras emendas e retornar para esta ao final, porque de fato é a mais significativa. Tá? Certo. O que você acha, o vereador De Pessata? Boa tarde a todos. Eu sou a favor do parecer do jurídico, né? Que eles propôs, nós acatar. Não, mas ali, na verdade, estão tendo duas propostas. Nós temos A e B. Ou então manter como está. Aí só tem que falar a respeito das propostas que foram faladas ali. A primeira proposta seria, se a mesa for omissa, abrangeria as duas comissões, Orçamento da Câmara de Contas e Finalização de Justiça, né, caso a mesa for omissa. Aí, se as comissões for omissa, né, doutora, votaria para a mesa novamente. Ponto. A segunda, caso a mesa for omissa, passaria um terço dos vereadores junto com as comissões. Essas comissões, não, um terço dos vereadores. Ou, se quiser, podemos incluir comissões também. Essa norma que está vigente, o que vocês falam dela? Atual. Isso, é o que já tem, que está sendo executado. Vamos supor, a mesa não quer apresentar. Ou não vou apresentar, os vereadores, ou as comissões também não deixaram. Não vamos apresentar esse ano, para a próxima legislatura. Tudo bem. Terminou o ano, prevalece a que ficou, sem ninguém apresentar. Sim, mas tem que ter essa norma. Para ninguém apresentar, tem que ter isso claro na lei orgânica, porque senão é ilegal. Isso é uma das propostas para colocar Essa é na uma lei? das propostas. Então, eu concordo com ela também. E ela já está hoje. Sim, hoje ela é assim. Se tiver omissão, permanece prevalece. como está. Essa regra já está.
Tá? Eu sou a favor dessa daí. A gente Não, pode mas ma- a gente- essa já é. Então, a gente pode manter essa situação de ser automaticamente aplicar disposições que já estão em vigor Sim. e também ampliar para outras pessoas. Ampliar para outras comissões. Para outras comissões ou para outros vereadores. Eu acho que Vamos por partes, então. Quanto à questão de exigir que a mesa apresente uma nova proposição ou não exigir e aplicar as disposições que estão em vigor automaticamente, qual que os senhores votam? Olha, eu, juntando todas com a atual, as opções que o senhor apresentou, faria o seguinte, mesclava. A mesa for omissa, comissão e um terço dos vereadores e mesa e comissão. Dá para fazer uma só? Ampliaria os poderes. Então, mas é a questão de ter que apresentar ou não ter que apresentar. Os assessores legislativos, eles colocam o seguinte, ter que apresentar, exigir que a mesa apresente, é exigir que se tenha uma lei, ou uma resolução, no caso a resolução, que se tenha um diploma regulamentando. Mas também tem a ponderação no sentido de que pode esquecer, pode não querer exercer essa prerrogativa, e aí, não exercendo, o que seria aplicado? Aí teria previsão na lei orgânica, que seria disposições em vigor, automaticamente. Então, a primeira decisão dos senhores é o seguinte, exigir que se tenha uma resolução, ainda que sejam as mesmas disposições em vigor, ou não é necessário exigir que se tenha esse diploma, poderá aplicar automaticamente o que já está na omissão de todos. Então, esse é o primeiro ponto, exigir ou não exigir um diploma nesse sentido. Uma resolução. É a exigência de uma resolução, garantir, né, a exigência. A primeira proposta do assessor legislativo é exigir que se tenha uma resolução, fixando, ainda que sejam as mesmas posições, mas que tenha um diploma nesse sentido. Já o outro assessor legislativo, ele, olha, não é necessário ter uma resolução. Se a própria lei orgânica já fala que aplica as disposições em vigor, poderia aplicar automaticamente. Isso seria interessante caso a mesa não queira exercer esse poder, também caso de lapso temporal, de esquecimento. Esquecimento, eu acho que não haverá não, porque a assessoria, como ela é brilhante como sempre, certamente vai lembrar, né? Mas é o seguinte, a minha opinião aqui, né? Eu ampliaria a discussão para as comissões, porque senão ficaria muito engessado. Talvez a mesa, por estar na lei orgânica, ela tem que colocar. Aí faria uma prévia, discutir. Olha, o momento é esse, o momento não é. Vamos ver a defasagem da inflação, como é que está a situação econômica do país. Então, ampliaria a discussão dos edis. Bem. Vereador Hermano, manteria ou exigiria um diploma? Eu acho que a gente é bom exigir, né, essa resolução. Acho que seria um documento a mais, né, e a forma também de garantir mesmo, para ir além das discussões, das atas de reunião que for, né, eu acho que sim. André Pessar. Eu sou a favor de mantê-la, uma vez que nela vai ter essa opcional de ser a presidência ou os vereadores mesmo tomar a decisão de decidir. Uma vez que eles não quiserem decidir, manter como está, que automaticamente. Já funciona. Automático. Tá. O Montanha, eu não consigo entender o seu posicionamento quanto a essa questão. Manter, se todo mundo for omisso, mesa, comissão, vereadores, ninguém propor nada, exigir que a mesa apresente uma resolução, mantendo as disposições em vigor, ou não é necessário exigir? Pode ser aplicado automaticamente? Eu acho que seria ser bem democrático. Exigir é uma palavra muito pesada, entendeu? Acho que a carga é botar para a mesa. Acho que poderia ampliar a discussão. As comissões com a mesa. Mas se todo mundo for omisso? Mas aí a assessoria, ela certamente vai. Se todo mundo for omisso, o que acontece? Aí a mesa... Uma opção, a mesa apresenta, todo mundo foi omisso. A outra, a única dúvida, a única questão agora é essa. A outra, se todo mundo for omisso, manter da forma que está hoje. Prevalece o valor vigente, sem necessidade de a mesa apresentar. Sem necessidade de passar pelo plenário também, né? Vai passar...
Minha opinião é a segunda. Se for omisso, mantém como está. Não obriga a mesa ou ninguém a apresentar. Mas aí é uma opinião particular. Realmente a segunda... É o que é aplicado hoje. Manter o que é aplicado hoje ou não colocar que seria da competência da mesa apresentar uma resolução. Eu gostaria que unisse as duas, mas não... Entendeu? Não. A mesa, depois a gente vai tocar nesse assunto, quanto à questão dela ter a iniciativa. Mas se ela, por acaso, for omissa... com certeza. Essa seria melhor. Manter o que está hoje. Tá. Quanto à questão agora de poder ampliar para outras pessoas e para outras comissões, acho que todos concordam, né? De ampliar essa situação, em caso de omissão da mesa. Seria qualquer ampliar comissão? Para comissões, ampliar para número de vereadores. Que sentido os senhores deliberam? Sugiro que talvez fosse por comissões, né? Eu acho. Comissão de Finanças e Orçamento, em razão da pertinência temática, talvez né? a matéria teria mais aproximação com essas duas comissões. Na verdade, por exemplo, você ampliar para o número de vereadores, aí você teria que pegar, como 5 assinaturas de vereadores, que assim, que vereador queria assinar, né? Então assim, põe o vereador na calça justa, entendeu? Então assim, então acho que as comissões as comissões já têm essa responsabilidade. Orçamento e sendo as duas comissões, eu entendo aí que no mínimo aí 6 vereadores, né? Também ampliaria, ou seja, seriam 6, né? Se for trazer uma comissão ou outra, não somente as duas juntas, não. Não, sim, eu falo assim, se for... a gente não pode citar ou deliberar que seja 2 comissões? Pode ser uma ou outra. Você acredita que sejam as duas juntas? Não, que passasse pelas duas, nem que fossem reuniões separadas, ou que fosse reunião... Não, de iniciativa, de propor mesmo. Quem teria a competência de propor o valor, para depois ser discutido. Se as duas decidirem que façam reunião conjunta, mas acho que passasse pelas duas, eu acho. Então, E aí estou falando o seguinte, aí nós teríamos nessas duas comissões 6 vereadores, né? Se formos pensar em números, né, vereadores? Porque a gente está discutindo aqui se vai ampliar o número, às vezes o senhor vai ou eu vou, uma coisa que era para ser deliberada pela... né? Aí vai para as comissões, se eu já sou da comissão, automaticamente eu tenho que discutir se eu sou da comissão. Volta como é hoje, né? Os pareceres das comissões são distintos, correto? A ideia do irmão é juntar, né, irmão? Sim, eu entendo, né, assim, se nós deliberarmos, se for, né, deliberarmos que vai ser as duas comissões, né, eu acho que se for para essa discussão que for, acho que pode se propor uma reunião conjunta. Igual nós temos feito agora nesse período da pandemia, né, tem algumas deliberações que o parecer é conjunto. Talvez seria interessante colocar a previsão de que elas podem liberar conjuntamente ou de forma isolada, que aí dá a possibilidade de elas... Dá opção ainda, né, para as comissões, né? Pode ser, com essas opções também. Mas aí, se por acaso uma for contra, não quer apresentar, e a outra quiser apresentar, ela vai estar livre para poder apresentar, não vai estar presa. Aí aquela que quiser caminhar, vai para plenário, o né, plenário resolve. Com a deliberação de uma. Isso, ok? Tranquilo, então. Próxima emenda é só uma correção no artigo 233, inciso 3º, para substituir o termo excepcionais pela expressão pessoas com deficiência. Ok? Foi até uma colaboração do servidor Ricardo. A outra emenda, no artigo... Qual artigo, por favor? 233, inciso 3º. Deixa eu localizar aqui, um minutinho, por favor. Só enquanto o vereador encontra aqui também, é só ratificar, eu acho que isso é de suma importância, parece nem assim uma coisa que está só mudando ou o que for, mas quero também reconhecer aí a observação do servidor Ricardo, e a gente também lida muito com isso, né? Então é só para esclarecer mesmo, que nós não lidamos mais, né, o termo, né, caiu em desuso, né? Antes se falava só pessoa portadora, né? E agora o termo correto é pessoa com deficiência. Então nós estamos também com isso adequando a uma linguagem que os profissionais usam, não? E claro, as próprias pessoas com deficiência também se denominam assim, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então acho que é preciso registrar isso também. A proposta inicial já tinha feito essa substituição
Mas esse artigo passou despercebido, então a gente está aqui corrigindo. Outra emenda modificativa no artigo 43, também é uma correção, para substituir Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais por Estatuto dos Servidores Públicos de Ponte Nova, conforme previsto na Lei Municipal 1522 de 1990. Ok? 43. E no mesmo sentido, trocando funcionários, que é um termo mais utilizado na iniciativa privada, para servidores públicos, é a emenda modificativa 288, onde consta funcionários, constar o termo servidores. Chega lá. Outra emenda é no artigo 25 da proposta, para prever que a doação de bem móvel ao poder público depende de autorização legislativa específica, ou seja, prescinde de lei para cada doação. Não obstante, há obrigatoriedade de se observar o diploma legal existente que disciplina o procedimento de recebimento de doações pelo município. Então, nós estamos deixando de forma clara que não é necessário ter uma lei para cada doação de bem imóvel que o município receber. Porém, é necessário observar a lei geral, que disciplina o procedimento, para dar transparência e publicidade. Ok? Então, não é necessário ter uma lei específica para cada doação. Que, obviamente, não vai talvez pedir. o exemplo meu esteja errado, no caso desse artigo aqui, né? No caso desses lotes que estão sendo doados aí, a Câmara tem que autorizar. Bem móvel, né? É bem imóvel, nesse caso aqui é para bem imóveis. Seria bem móvel apenas. bem imóvel. Tá, Não, tá, aí tá. Não sei se o senhor se recorda, mas nós aprovamos este ano uma lei de doação de bem imóveis. Bem imóveis. Né? Tipo, serviços de imóveis, de quantia em espécie. E lá mesmo tem a ressalva que, em caso de doação de bem imóvel, e o município estiver recebendo, tá, Montanha? Não, o time estiver doando. Recebendo, quando for bem imóvel, terá que ter legislação específica, sim. Mas quando o município estiver recebendo de particular bem imóvel, não é necessário ter uma lei tramitando, um projeto de lei tramitando na Câmara. Ela não precisa especificamente uma lei para isso, mas deverá observar esta lei que nós aprovamos este ano, que disciplina todo o procedimento que deverá ser dado, principalmente para dar publicidade à população. Por exemplo, eu tenho um lote, eu quero dar para a prefeitura, não precisa passar pela Câmara. Neste caso, precisa, porque aí é um bem imóvel, é um terreno, é um lote, aí precisaria de uma lei específica. Tá. Aqui é só bem móvel. E aí é só também para a gente esclarecer que, numa situação como essa, se tivesse que ser feito, viria do Executivo para o Legislativo, né? Ou seja, é aqui que seria apreciada a matéria, né? Isso, mas vindo de lá para cá. Ao receber uma proposta, né, de estar recebendo um bem imóvel, ele enviaria um projeto para cá. Ok. Emenda modificativa no inciso 4º do artigo 106, para excluir da iniciativa privativa do Executivo. 106. Para excluir da iniciativa privativa do Executivo a propositura de projetos de lei referentes à concessão de auxílio, prêmios e subvenções, considerando as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Menciono aqui até um recurso 794.154. Entendendo que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas em número clausos no artigo 61 da Constituição da República de 1988, não comportando interpretação ampliativa. Em outras palavras, é o seguinte: a Constituição Federal ela já disciplina quais são as hipóteses de competência exclusiva do prefeito. Em regra, a competência para iniciar propositura legislativa é de todos, executivo e legislativo. As exceções já estão disciplinadas no artigo 61, que restringe e impede a iniciativa do legislativo e apenas autoriza ao executivo. No artigo 61, não está disciplinado essa hipótese de que a competência de iniciativa exclusiva do executivo, projetos de lei de concessão de auxílio, prêmios e subvenções. Na nossa lei orgânica está.
Em razão disso, a gente sugere uma emenda supressiva para retirar essa parte que coloca como de competência exclusiva do Executivo. Ok? Aí é para supressão, né? Isso. Acredito que é supressão só de parte, né? Tem emenda modificativa no inciso, mantendo a competência do Executivo quando é matéria orçamentária e que autoriza a abertura de créditos, pois assim está disciplinado na Constituição Federal, então assim também deverá estar disciplinado na nossa lei orgânica. Essa é a redação, né? Ele vai manter apenas até matéria orçamentária que autoriza a abertura de créditos. Ponto. Saindo o restante. O restante vai ser excluído. Apesar, e, obviamente, deve para subvenções, deve-se verificar a legislação orçamentária, deve verificar o impacto, tudo isso. Lei né? 13.019, né, o marco regulatório, entre outros requisitos. Né, tem que ter toda a compatibilidade com o orçamento municipal, né, para poder estar fazendo essas alterações. Emenda modificativa no inciso 5º do artigo 282, para incluir como parte da política rural do município a denominação de logradouros de vias de acesso das zonas rurais e numeração dos imóveis, como garantia aos moradores de possuir endereço certo e determinado, facilitando o envio, recebimento de correspondências e, em análise mais ampla, o acesso mínimo aos direitos fundamentais. Em razão disso, inclusão de parágrafo único no mesmo artigo, para ressalvar que a denominação e numeração não constitui declaração e reconhecimento pelo poder público de parâmetros de urbanização e de regularização de imóveis. Trata-se de uma emenda proposta pelo vereador Pracatá para garantir que seja possibilitada a denominação e dar nome e numeração às vias rurais, garantindo o direito de ter um endereço certo, determinado, e também o recebimento e envio de correspondências, colocando a ressalva 282, e incluir no inciso 5º essa previsão, deixando também a ressalva de que isso não significa que o município está reconhecendo a regularidade daquele imóvel, ok? Então, aí é claro, louvável a sugestão do vereador Pracatá, mas agora estou pensando isso aqui na prática, como que seria, né? Porque nós temos algumas localidades rurais, né? A gente chama de comunidades rurais também, que às vezes há uma distância, né? O vereador André Pessata, que também circula muito pelas redes, pela zona rural. Às vezes, tem alguns casos que as casas estão próximas, né, mais próximas. Tem casos que tem até diferença de quilômetros, 1 quilômetro, até mais uma da outra, né? Quando fala essa questão da numeração, né? Eu não sei se não se desqualifica de jeito nenhum, né, a sugestão, mas na prática, né? Como que o executivo iria trabalhar isso? Vereador, quando ele leu a indicação aqui há poucos dias na casa, e agora vindo aqui nesse artigo, eu imagino que seja para aqueles locais tipo Maçangano, que hoje é uma dificuldade para a gente achar a casa de alguém, já tem até rua, comunidade do Santa Helena, que é uma comunidade com muitas casas, o Bom Será, Lagoa Seca, comunidades de maior aglomeração. E eu creio que ao estender isso para a zona rural, na realidade, as casas lá das estradas rurais, vamos dizer assim, essas comunidades rurais mais concentradas, por certo, vai dar até nome às ruas lá, você concorda? Eu creio Maçangano, Bom Será, Usina Santa Helena, está tendo calçamento lá agora na principal deles lá, então, por certo, vão virar rua e vai ter nome. Então, faz necessário essas identificação das casas lá nas comunidades. Agora, para a zona rural afora, talvez vai ter que bolar alguma coisa. Você tem razão nisso aí, porque as pessoas vão construindo ali naqueles intervalos, e também seria até bom se tivesse cada casa uma identidade, até para os agentes de saúde, para a pessoa localizar as casas através de um número, talvez. Então, não sei como, mas dá para bolar alguma coisa, né? Precisa de ser bolado. É uma grande necessidade do meio rural hoje, vai ser um avanço muito grande. Nós temos aí várias comunidades rurais crescendo, né?
E se você precisar de um endereço, dificilmente você consegue achar. Você vai no Massangano hoje tem a principal e já tem 2 ou 3 ruas, com aquela depois da ponte ali na escola, acho que era 4 ruas. 3 que sobe, uma sentido a fazenda, depois mais 2 subindo, uma sentido até Dr. Zé Renato Marques, e a rua lá da escola. Mas toda ela ali só chama Fazenda Massangano. O Bom Será, da mesma forma, tem crescido, já está na 3ª fase do calçamento lá, muito bom, e precisa também de dar nome àquelas ruazinhas lá. A usina da Santa Helena ali também, uma rua grande, mas casa de um lado e do outro também. Várias comunidades nossas hoje que já dá para identificar assim. Eu não sei quais os critérios, né? É o que é a interrogação do Hermano, mas por certo, Hermano, vai facilitar e vai ajudar muito o meio rural. Não, isso aí não se discute, né? O que eu estou querendo, acho que talvez seria para questões da lei, talvez a questão de nomenclatura, né? Quando a gente coloca comunidade rural, distrito ainda vai, né, que são 2 só, 2 sedes, né? Mas comunidades rurais dá a entender esses intervalos de casa. Se a gente colocasse talvez povoado ou os próprios, né, porque muitos desses já tem nome, né? O Bom Será, né? Por exemplo, citado pelo vereador. O conjunto de casas ali, na minha opinião, ele forma um povoado que se dá o nome de Bom Será. Entendeu? Porque quando você caracteriza zona rural, então, de repente, eu estou lá isolado, com a minha construção de casa, com 2, 3 quilômetros de distância entre uma residência e outra, né? Ou até, sei lá, menos talvez. E claro, eu não vejo como, nesses casos, aplicar, né? Mas dentro dos povoados não se discute, vereador, né? A necessidade. Então, acho que talvez fosse uma questão de nomenclatura, para se garantir na lei, se citasse esses povoados, com construções de casas, né, não sei se alvenaria, o que for, que talvez delimitasse isso, né, de explicitar. O que me deixa um pouco tranquila é que a lei orgânica ela irá nortear a atuação do Poder Executivo. Como ele irá fazer, quais critérios ele irá adotar, ele irá pormenorizar depois em uma lei específica. Aqui é apenas para dar para ele um norte de que será assegurado a essa população da zona rural o direito de ter um endereço certo, um endereço determinado. E aí a gente pode pensar até a forma como escrever isso, irmão, é muito interessante, e não ter essa preocupação de como será feito, porque aí talvez o município vai pensar, né, vai ver qual que é a melhor forma e colocar em lei específica. Eu concordo também e faço justo ali a palavra de Hermano, porque as comunidades essas aí, já de se tornando aí bairros rurais, né, afastado, faz sentido. E as comunidades mesmo, hoje nós temos aí aqui o Gentio, nós temos hoje lugares igual o Manel Lucas e outros lugares mais que são realmente comunidades rurais, mas de casa muito espaçado, que ainda não tem um aglomerado de casas como as outras aí citadas. E se conseguir já para essas comunidades maiores que tem aí aglomeração de casas e já dá nome, da rua, isso já vai ser um avanço muito grande. Quem sabe no futuro depois tudo é um meio de avançar também, né? Para as casas rurais aí ao longo das nossas regiões, igual Cismaria, Bonfim, Morro Grande, Brito, por aí afora vai. Graças a Deus tem melhorado muito nossa zona rural, né? Eu vou solicitar, irmão, que assim que a reunião acabar, a gente vai formalizar no papel todas as considerações, e aí você ajuda a gente a poder redigir melhor esse texto, né? Para ficar praticável. E, por fim, última emenda sugerida pelas assessorias é prever uma regra nas disposições transitórias, que todas as disposições dessa proposta de emenda à lei orgânica irão ser aplicadas no ano seguinte, não este ano. Por quê? É necessário dar publicidade, é necessário informar a população para que todos possam se adequar, tomar conhecimento das suas disposições e, então, começar a exigir. Prever um artigo... Ainda não. Prever um artigo nas disposições finais transitórias de que ela começará a ser exigida ano que vem, 1º de janeiro de 2021. Discutimos isso hoje até, né? Discutimos isso hoje até na assessoria. Muito bom essa ideia aí. Doutora, por favor, pode repetir para mim, por favor, que eu me dispersei aqui?
Todas as alterações, elas passarão a ser exigidas a partir de 1º de janeiro de 2021, para a gente incluir um artigo nesse sentido, porque até lá nós teremos condição de dar publicidade e as pessoas possam tomar conhecimento de todas elas. Com certeza. Foram diversas alterações. São diversas alterações, isso. Bom, essas são as nossas considerações. Os senhores têm mais alguma? Pois não, vereador, irmão. Então, né, eu saí com aquele exercício saímos, né, de pegar a proposta, buscar o que estava sendo alterado, o que for. Algumas coisas, pelo menos eu, né, vi que estaria mais voltadas para o regimento interno do que a lei orgânica. Para isso a gente já apresentou aí uma sugestão também. Da minha parte, com as discussões que a assessoria trouxe, né, a contribuição do servidor, a contribuição do vereador para catar, eu acho que, para mim, ok o plenário. Vereador Pessata? Sim, também ok. Eu também, com todas as contribuições da assessoria, legislativa, jurídica, servidores, vereador para catar, eu também dou ok o plenário, desde já parabenizar o doutor Alain, o doutor Acácio, todo o corpo jurídico da casa, né, porque vocês sentaram, estudaram e viram o que é melhor para Ponte Nova. Desde já eu parabenizo a assessoria dessa casa e dou ok o plenário também. Ok, doutor? Você quer falar alguma coisa? Ok, agradeço as palavras do vereador e também parabenizo a comissão pela condução do trabalho. Ok. O vereador Zé Pessata quer falar alguma coisa? Vereador Hermano? Então, agradecer aos doutores, à imprensa, ao secretário Paulo, aos vereadores Pessata e Hermano, e não tem nada para discutir. Eu considero encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos e fique com Deus.